Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem o máximo que você puder. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade de ouvirem a palavra e de serem abençoadas pela palavra, serem curadas, serem ministradas, serem salvas pelo poder do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto que nós estaremos meditando nessa hora é Marcos capítulo número 7, versículos de número 31 a 37. Marcos capítulo de número 7, versículo 31 a 37. O texto sagrado diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suplicou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhes soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele faz esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória a Deus, que palavra poderosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos informa, começa nos informando que Jesus foi para Decápolis, que era aquela região de 10 cidades, ou 10 vilarejos, não é? Uma cidade ou um lugar gentil, de gentios. E Jesus estava ali, né? Ele saiu da sua comunidade, ele estava ali abençoando aquele povo. E isso é uma lição preciosa para nós, nos mostrando que Jesus, embora sua missão primária era para o povo judeu, né? Como o próprio texto de João 1:11 diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Né? Então, a primeira missão de Jesus, a prioridade naquele momento, né? Naquela geografia em que Jesus estava, era o povo judeu. Ele veio primeiramente para o povo judeu, mas os seus não receberam, como diz João 1:11, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora Jesus estende então o seu ministério para uma terra gentílica. Ele vai para outras pessoas que não pertenciam ao povo judeu. E aqui, nessa terra gentílica, Jesus vai ministrar uma cura extraordinária. Isso nos mostra o amor de Jesus por todos os povos. Tanto é assim que ele nos mandou, lá em Marcos capítulo 16, capítulo 15, verso 16:15, ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Também em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, o texto diz: Ide por todo mundo e fazer discípulos, né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Então observe que Jesus nos mandou ir ao mundo todo, a todas as etnias, raças, culturas, línguas e ministrar o evangelho para todo o homem e para o homem todo. Ou seja, a missão de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, prioritariamente era o povo judeu, mas logo em seguida ele também começou a ministrar a outras pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades. E falou para os seus discípulos fazerem o mesmo. Então a nossa missão como igreja é ir por todo o mundo e ministrar a todas as pessoas, porque o evangelho é para todas as pessoas, o evangelho é para toda criatura, para todo ser humano, de qualquer que seja a raça, a língua, a etnia, a cultura. O evangelho é para todo homem, para o homem todo. E aí o texto nos diz então que trouxeram, versículo 32, trouxeram a ele, a Jesus, um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Então, Jesus havia imposto as mãos sobre muitas pessoas, e muitas pessoas foram curadas através da imposição de mãos de Jesus. Jesus também ordenou aos seus discípulos que pusessem as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. E essa é uma promessa, né? Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus nos ensinou que nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, liberar essa transmissão de vida e de saúde por meio da imposição das mãos. Né? Por meio da imposição de mãos, nós podemos liberar
saúde, vida, cura no poderoso nome de Jesus. E Jesus mesmo fez isso. Por isso as pessoas foram até ele, pedindo a Jesus que impusesse as mãos sobre aquele homem que era surdo e que era gago também, para que ele pudesse ser curado, né? E Jesus fez isso. O texto então nos diz que Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Interessante isso, né? Porque Jesus, ele nunca fez uma cura repetidamente. Todas as curas de Jesus tinham um teor diferente da outra, da anterior. E aqui Jesus faz algo totalmente novo, totalmente inusitado. Primeiro ele tira aquele homem do meio da multidão e ele permite que aquele homem estivesse à parte com ele, somente com Jesus. Jesus coloca os dedos nos ouvidos daquele homem e também Jesus toca na língua daquele homem com saliva, né? É algo bem diferente, bem exótico, mas Jesus faz isso, né, para ministrar fé àquele homem. Jesus impõe as mãos, os dedos nos ouvidos dele, toca na língua dele com saliva, e aí Jesus dá uma ordem dizendo assim, Efatá, depois erguendo os olhos ao céu, versículo 34, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te, né? Efatá é uma palavra aramaica que quer dizer abre-te. Então Jesus ordenou que aquele ouvido pudesse se abrir. Jesus deu uma ordem como Senhor da criação, como Senhor de tudo que existe. Ele deu uma ordem para que aquele ouvido pudesse se abrir. E o que aconteceu? O texto continua nos informando. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhes soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, no mesmo instante que aquele homem foi curado de sua surdez, ele foi curado também da gagueira, ele começou a falar sem nenhum impedimento, sem nenhum embaraço, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, porque Jesus não apenas curou aquele homem da surdez, ele voltou a ouvir com nitidez, com clareza aquilo que as pessoas falavam, mas também ele começou a falar sem nenhum impedimento, né? A sua língua se soltou e ele começou a falar sem nenhum constrangimento, sem nenhum embaraço. Então é tremendo essa cura que Jesus fez aqui, e o Senhor Jesus ele continua fazendo curas extraordinárias mesmo hoje. Mesmo hoje, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, se nós crermos nesse nível, nós podemos experimentar os mesmos milagres, as mesmas manifestações sobrenaturais que estes homens do passado experimentaram enquanto estiveram na presença física de Jesus. Nós não estamos mais na presença física de Jesus, nós estamos na sua presença espiritual. Mas se nós tivermos fé, nós podemos experimentar milagres tão extraordinários, tão gloriosos, como estes que estes homens experimentaram. O texto então nos diz no versículo 36, mas lhes ordenou que a ninguém dissessem, contudo, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Jesus não queria publicidade, Jesus evitava a publicidade. Por quê? Porque Jesus sabia que com a publicidade, com a divulgação, com a sua fama, as pessoas corriam risco de interpretá-lo equivocadamente. As pessoas queriam que Jesus, na verdade, se tornasse o rei político de Israel, se tornasse o Messias político de Israel, aquele que ia promover uma verdadeira revolução contra o Império Romano, aquele que iria depor o Império Romano, queria depor os reis de Roma e assumir o trono físico mesmo de Israel. Mas a proposta de Jesus não era essa, para aquele momento não era essa. A proposta de Jesus era ser rei espiritual no coração de todas as pessoas. A proposta de Jesus era promover o seu reino espiritual. E que este reino espiritual, que não tinha uma aparência visível e que não se podia dizer ele está aqui ou acolá, mas ele estaria no coração daqueles que criam em Jesus, no coração daqueles que confiavam em Jesus, no coração daqueles que depositavam a sua fé em Jesus. Mas Jesus sabia que se ele fosse promovido publicamente, as pessoas iriam declará-lo como rei, que fazer dele um revolucionário, e não era essa a intenção de Jesus. Jesus estava realmente com o propósito de trazer o reino de Deus, o reino espiritual de Deus para o coração das pessoas. Essa era a proposta de Jesus naquele momento. É claro que quando Jesus voltar pela sua segunda vinda, na ocasião da sua segunda vinda, o reino de Jesus também será um reino visível. Ele não apenas reinará espiritualmente no coração daqueles que creem, mas ele reinará sobre toda a terra de forma literal e também de forma física. Mas nesse primeiro momento, o propósito de Jesus era reinar simplesmente no coração daqueles que criam nele, daqueles que realmente confiavam, depositavam sua confiança nele, experimentavam por isso o novo nascimento. Então, por isso Jesus evitava qualquer tipo de divulgação. E ele pedia para que as pessoas não divulgassem, não falassem do que ele havia feito. Mas quanto mais Jesus falava, mais as pessoas o divulgavam. E o texto, então, no versículo 37 diz assim, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar
os mudos. Então, Jesus estava fazendo tudo esplendidamente bem. Era isso que as pessoas viam, era essa impressão que as pessoas tinham. Tudo ele faz esplendidamente bem. E ele continua fazendo tudo esplendidamente bem. E aí o texto diz, não apenas faz ouvir os surdos, mas falar os mudos. Então Jesus faz com que os ouvidos que estavam fechados sejam abertos pelo seu poder e também faz com que as línguas que estavam travadas sejam destravadas para falar desimpedidamente. Isso também tem uma aplicação espiritual. Quantas pessoas estão espiritualmente surdas? Quantas pessoas não conseguem ouvir a voz de Jesus, não conseguem discernir a voz de Jesus dentre tantas outras vozes. Jesus quer tocar no nosso ouvido e ele quer dizer para nós todos, efatá, abre-te. Ele quer que os nossos ouvidos se abram, não apenas para ouvir com o nosso aparelho, auditivo, no mundo físico, os sons físicos que estão à nossa volta, capturar por meio do nosso tímpano os sons físicos que estão à nossa volta, mas principalmente que nós possamos ouvir no mundo espiritual, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Jesus. Ele quer que os nossos ouvidos estejam abertos para a realidade espiritual. E não apenas isso, que a nossa língua se solte, para que nós tenhamos a ousadia, a coragem e a intrepidez espiritual para testemunhar de Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, em nossa casa, em nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, nós possamos ter a ousadia, a coragem e a intrepidez e a sabedoria para testemunhar de Jesus desimpedidamente. Então, essa cura que Jesus operou física naquele homem também tem uma aplicação espiritual. Mas ele também pode nos curar fisicamente. Se essa for a condição de alguém, Jesus pode curar os seus ouvidos da surdez e pode curar a sua língua da mudez ou mesmo da gagueira. Então Jesus pode fazer isso e ele deseja fazer isso, mas também tem um aplicativo espiritual. Que os nossos ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus, que a nossa língua esteja desimpedida para falar do seu amor, da sua graça, das suas maravilhas, do seu testemunho, para que outras pessoas, ao ouvirem do Evangelho de Jesus, do testemunho do que Ele fez em nossas vidas, elas possam crer em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, elas sejam salvas pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha os seus ouvidos espirituais abertos e sua língua desimpedida para que você seja uma testemunha viva e poderosa do Senhor Jesus na terra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Shalom, shalom, graça e paz.